Glória a Deus. Nós estamos em pleno momento, de grandes conflitos e há muita profecia na Bíblia, muito ensino na Bíblia sobre esse tempo que estamos vivendo. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24, verso 6. Sobre esse assunto, então, vamos fazer uma reflexão. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Toda a movimentação, as maiores guerras, os maiores conflitos que vão acontecer nesses dias agora, finais, terão todos a ver com Israel. Direto ou indiretamente, Israel vai entrar em pauta, vai entrar no radar dessas questões de conflitos. Muitas vezes injustiçado, muitas vezes procurando defender, vai causar grandes comoções no mundo. Mas o fato é que há uma palavra de Deus profética que diz que Israel será restaurado. Ele já foi restaurado como nação. Até 1948, Israel ficou sem pátria. Desde os dias da igreja primitiva, após o ano 70, Israel ficou sem pátria, vagando pelos países do mundo, pela Europa, vieram muitos judeus para o Brasil, para outras pátrias, outras nações, mas depois em 48 se cria o Estado de Israel, então é a restauração física de Israel. Quem está lembrado da visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, lembra que primeiro se forma um grande exército, mas o profeta diz assim: não havia neles o Espírito. Só então o Senhor diz para o profeta: profetiza ao Espírito, para que o Espírito venha sobre este grande exército. Começa lá com os ossos secos, vira um exército, uma nação, e depois o Espírito vem e vivifica eles. Então ali é a conversão espiritual, ali é a restauração espiritual. Há várias profecias na Bíblia que Israel se tornará um povo que adorará, que servirá a Deus de verdade. Isso ainda não aconteceu. Israel está em estado de incredulidade e de desobediência, inclusive. Então, todas as coisas que estão ocorrendo, elas estão previstas, mas Deus, que utilizou daquele povo para fazer o plano da salvação chegar a todos os povos, vai fazer justiça e dar a eles um lugar de grande destaque ainda no fim dos tempos. Tem duas profecias, aliás, tem uma profecia em 2 capítulos de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que tem a ver com um grande conflito desses últimos dias. Você pergunta: pastor, o senhor já está falando do conflito contra o Irã? Que Israel e os Estados Unidos estão coligados para acabar com o programa atômico do Irã, para acabar com o regime teocrático e ditatorial que existe lá. Isso aí pode ser uma ponta, pode ser um estupim para desencadear o que nós vamos ler aqui em Ezequiel. Pode ser, sim. Tem tudo para ser. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente já é o cumprimento, mas tem tudo para entrar no cumprimento da palavra de Deus. Vamos ver, Ezequiel 38:1. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Essas palavras são antigas, daqui a pouco a gente explica elas. Príncipe e chefe de Meseque. A palavra Meseque, alguns acreditam que pode ser de Meseque que veio a palavra Moscou. E de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal.
E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, quem são os persas? Os iranianos. Irã é a antiga Pérsia. Etíopes, os de Put com eles também, todos com escudo e capacete. Só para explicar, quando eu falo de povos africanos, nós lembramos dos Houthis, que são terrivelmente contrários a Israel e aos Estados Unidos. Os Houthis estão ligados com o Irã. Embora o Irã está num extremo, os Houthis no outro. O Irã está no norte de Israel, os Houthis está no sul de Israel. Mas estão ligados aos povos africanos. E são muçulmanos por religião e árabes por raça. Gomer, esse é um outro povo, já eu falo sobre eles para vocês. E todas as suas tropas. E a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Os inimigos de Israel, perigosos, ameaçadores, todos estão no norte. O Irã está diretamente no norte de Israel. E se sobe mais, vai sair na Rússia, que está ao norte também. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, que é uma pessoa, e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte aos montes de Israel, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. No capítulo 39 ainda aí de Ezequiel, no verso de número 9, lá é dito que, ao finalizar essa guerra com a derrota de todos esses poderosos inimigos de Israel que vão cair nos campos de Israel pela intervenção divina, diz que haverá tanta destruição que Israel queimará os destroços da guerra por 7 meses. E no verso 11 diz que eles vão sepultar os cadáveres dos seus inimigos, vão gastar 7 meses também, só para sanear novamente a terra dos cadáveres, sepultando milhares de mortos. Vamos ver então, no decorrer da história, milhares de guerras já foram travadas. Algumas foram locais, outras foram globais. A dor, o sofrimento e a destruição causados por estes conflitos não podem ser calculados. A Bíblia nos diz que o futuro também será cheio de guerras. A Bíblia prevê então para esses últimos dias 3 grandes guerras. Guerra de Gog e Magog é uma guerra que vai envolver a Rússia e Israel. Aí você fala, pastor, a Rússia não vai entrar nesse conflito agora? Não, ela está morrendo de vontade de entrar. Só não vai poder entrar agora porque eles estão embaralhados com a guerra da Ucrânia. Se desvencilhar lá do problema da Ucrânia e resolver entrar apoiando o Irã, aí já são 2 nações do norte, já estão coligadas. Aliás, 2 não, né? Tem outras já coligando-se. Mas, forte mesmo, aí a Rússia tem peso, né? Para criar um grande conflito. O Irã já está sendo temido. Muitos estão dizendo, não subestimem o Irã.
Eles têm um estoque considerável de mísseis, e se não houver um ataque de Israel ou dos Estados Unidos para destruir esses mísseis, vão usar os mísseis como estão usando. Sim, o primeiro sinal que eu falei para vocês, então, é esse. Rússia entrando no conflito. Segundo sinal, o Irã está mandando mísseis contra Israel. Já caiu mísseis em Tel Aviv. Tel Aviv está a uns 60, 80 quilômetros de Jerusalém. Mas já caiu também míssil. Eles não mandavam para essa direção, porque tem muito árabe lá. Mas já mandaram também mísseis em direção a Jerusalém. Agora, quando diz que está enviando contra Jerusalém, vem o sinal que eu quero falar que pode acontecer. Se você ouvir falar que aconteceu, pode fazer a bagagem. Jesus já está chegando. Sabe o que é? O Irã está mandando mísseis, eles não têm a capacidade, a pontaria meticulosa que Israel, por exemplo, tem. Israel lança um míssil, eles sabem exatamente onde tem que cair, e cai aonde eles programam. Os mísseis do Irã, não, eles mandam para atingir, por exemplo, um quartel militar. De repente cai num bairro civil, residencial, como caiu numa casa depois de Jerusalém, numa cidadezinha lá perto, e feriu muita gente, me parece que uma senhora morreu. Agora, anteontem. Então eles não têm a precisão cirúrgica para atacar alvos específicos. Israel tem. Israel agora tem uma arma de defesa. Antes eles tinham o domo de ferro, que é uma espécie de escudo que vai contra o míssil e atinge ele no ar, para ele não cair e explodir na terra. Então Israel agora tem uma arma mais avançada. Eles têm uma arma de laser agora. Essa arma de laser, os mísseis, os escudos, domo de ferro, para eles defenderem de um míssil. Sabe quanto que Israel gasta investindo financeiramente para cada míssil que ele consegue usar o escudo? Cerca de R$500 mil. Para cada míssil. Agora com laser, eles vão gastar em torno de uns R$100 mil para defender a cidade da queda dos mísseis. Dos mísseis não virem direto nas casas, nos prédios. Com o laser eles vão diminuir o custo da defesa e vão ser mais precisos, porque o laser ele pode também ir muito mais longe, ou seja, ele vai de encontro ao míssil inimigo muito antes dele chegar por cima da cidade, muito antes. Então é uma coisa incrível, só Israel que tem essa arma, esse escudo de laser. Se o Irã, do jeito que eles estão errando os alvos, começarem a jogar mísseis em direção a Jerusalém, tem um lugar que, se ele cair, Jesus está chegando. Se ele cair no centro da cidade velha de Jerusalém, onde está o templo muçulmano, o Domo da Rocha, que está no lugar do templo antigo de Salomão, a hora que eles errarem esse alvo e esses mísseis caírem naquele templo e destruir aquele templo, Israel só está esperando por isso. Aí Israel tem o direito de interditar toda aquela área, não deixar ninguém mais pôr o pé lá dentro e começar a construir o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão, o terceiro templo, tem que estar naquele lugar para nós dizermos que o mundo está entrando na grande tribulação. Porque quando o mundo entrar na grande tribulação, Israel terá que já ter construído o seu templo. E o templo não pode ser construído em outro lugar. Só no lugar onde está o templo muçulmano. Por que não tira hoje? Porque daria uma comoção mundial contra Israel. A segunda guerra é do Armagedon. Essa guerra do Armagedon é a do anticristo. É a guerra que Jesus vem pessoalmente para eliminá-la, para acabar com ela, para destruir a liderança que estará todos contra Israel também nessa guerra. Essa guerra do Armagedon envolverá representantes do mundo inteiro. E por fim, a última guerra é das nações lideradas por Satanás no final do milênio. Mas nós nem vamos falar sobre isso agora.
sobre a identidade dos povos invasores da guerra de Gog e Magog. Os invasores. Ezequiel 38, Ezequiel 39 diz especificamente que os inimigos virão do norte. A maioria dos estudiosos da profecia acreditam que essa invasão será liderada pela Rússia e seus confederados. Claro que agora, se a Rússia entrar, ela entra para dar suporte. Mas como eles são muito poderosos, grandes e fortes, em 2 dias que eles estão dando suporte, eles começam a liderar a batalha. Um país igual o Irã, se recebesse o apoio agora da Rússia, eles ficariam todos à disposição dos generais russos para serem comandados por eles. Então, esta guerra pode virar a guerra de Gog e Magog. Poder pode. A Bíblia fala então em Ezequiel 38, 39 da destruição total da Rússia e seus confederados, porque eles irão contra Israel e em Israel serão destruídos. São chamados de nações do norte em vários textos da Bíblia. Os inimigos de Israel serão totalmente derrotados e arruinados no próprio território de Israel por intervenção direta de Deus. Nós já lemos esses versículos, não vamos repetir as leituras, vamos passar para frente. Mas lá fala, Deus diz, eu trarei eles para a terra santa, para a terra gloriosa, e os destruirei. Deus intervirá, porque Israel é o seu povo e a sua possessão. Ezequiel 38, 16, até vou ler. E subirás contra o meu povo de Israel. Deus chama eles de meu povo. Como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Então Deus se tornará manifesto pela intervenção dele contra esses inimigos. Isso aí combina com as promessas de Deus para Abraão, né? Deus tinha dito para Abraão que seria o seu escudo, seria o seu galardão, e etc. Vamos agora voltar um pouquinho e pensar na Rússia, como é que ela entrou nesse contexto, né, de se tornar uma inimiga de Deus. E Deus, é claro, se tornou inimigo da Rússia. Você pode dizer, mas de todos os moradores da Rússia? Não. Dela como nação. Há muitas pessoas, muitos russos que convertem a Jesus, que têm fé em Deus. Mas a ideologia daquela nação é uma ideologia anti-Deus, contra Deus. Ela é considerada como uma das maiores potências militares do mundo, foi por longos anos a sede e o centro irradiador do ateísmo, organizado em todo o mundo. Em toda a história da humanidade, foi a única nação que adotou o ateísmo como religião oficial. Está na história como o país que se opõe a Deus. Nos 10 mandamentos do comunismo está subscrito que não há Deus nenhum. E se porventura houvesse, seria proibida a sua entrada na Rússia. O líder russo Zinoviev disse em 1924, entraremos em luta contra Deus no tempo apropriado e haveremos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. A Rússia tem investido em armamentos, tecnologias nucleares nos países tradicionalmente inimigos de Israel, tais como Irã e Síria. Na guerra de Gog, Deus, o Pai, intervirá para livrar Israel. Deus fala em Ezequiel 39, 5 a 8, ele diz, eu virei e destruirei aquela grande comitiva que vem contra o meu povo Israel. Destruirei a todos. O Pai está falando. Agora, na batalha do Armagedon, é Deus o Filho. Jesus vai descer pessoalmente, lá no Monte das Oliveiras, em Israel, e vai destruir o anticristo e todos os seus confederados. A queda irrecuperável da Rússia e seus aliados resultará num tremendo desequilíbrio do poder político mundial. Esse vácuo deixará o caminho aberto para o anticristo se apresentar como salvador da crítica situação mundial.
O que vai acontecer na guerra de Gog e Magog? Conversão de judeus a Deus, não a Cristo ainda. Como resultado da intervenção divina, os judeus e as nações da terra reconhecerão que há um Deus que governa todas as coisas. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Parece que Deus está falando diretamente aqui com a liderança russa. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então haverá um testemunho, uma manifestação de Deus até para as nações, para os outros povos. E isto aqui é apenas uma preparação para a grande tribulação. Por que Gog e seus aliados atacariam Israel? Primeiro, o propósito manifesto nos versículos 12 e 13 é tomar a riqueza da terra de Israel. Essa riqueza aqui pode ser tecnologia, pode ser armas nucleares que estão guardadas. Segundo, as nações confederadas que são identificadas com o Islã quererão proteger o domo da rocha, é o templo de Jerusalém. Monumento muçulmano venerado, que se encontra no lugar do templo judaico há séculos. Israel poderá estar falando em destruí-lo para reconstruir o seu templo. Israel já tem falado isso mesmo. A Rússia pode estar marchando contra Israel para estabelecer, para fazer bases permanentes no Oriente Médio. Para ocupar um lugar, fazer instalações militares no Oriente Médio. Porque hoje é os Estados Unidos que tem esse lugar lá. E a Rússia morre de raiva disso. Então a Rússia pode estar querendo desestabilizar o Oriente Médio, Israel, para ocupar esse espaço que hoje os Estados Unidos ocupam. Há uma disputa velada entre os Estados Unidos e a Rússia que nunca acaba. Compreendendo a profecia, depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Está falando da nação de Israel, da situação geográfica, do espaço onde Israel habita. Veja bem, o Hamas entrou em Israel tentando acabar com Israel, massacrar Israel. Eles não tinham segurança, não têm segurança, vivendo entre aqueles inimigos. Por isso Israel partiu para o combate contra o Hamas, porque não podiam dormir em paz mais. Então Gog, quem é esse homem? Quem é essa pessoa? O líder desse exército chama-se Gog, ele é governante de Magog. A Bíblia Almeida atualizada usa o título Príncipe de Ross, onde vem a palavra Rússia. Concordamos que é impossível saber linguisticamente que país é este. Não está escrito com as palavras que eu estou usando, né? Porém, também é difícil pensar em outra nação que se encaixe melhor aqui do que a Rússia. Está no norte, os nomes são muito ligados às raízes de nomes antigos. Deus faz questão de dizer, eu sou contra ti, ó Gog. Ou seja, há um líder execrável, perigoso, mau, que Deus odeia. Será que esse líder é o Putin? Parece que sim. Se não for ele, será o sucessor dele. Mas ele não sai de lá. Agora, recentemente, ele foi reeleito. Ele já vem sendo reeleito não sei quantos séculos. Ele mata, eles mandam matar, envenena, né? Eles usaram a técnica de envenenamento. O único que era contra o regime, a maneira de governar na Rússia, que queria ser um candidato para concorrer com ele, eles mataram. Então ele não é fácil, né? Não podemos tirar os olhos de Israel. Todas as movimentações no Oriente Médio têm a ver com a profecia bíblica. Israel é centro de tudo que diz respeito aos últimos dias. Como alguém disse, Israel é o próprio relógio da profecia.
está tudo cumprindo, tudo de uma forma tão perfeita, tão simétrica, tão bem ajustada, que só tinha que ser mesmo, esse livro só tinha que ser mesmo de Deus. Porque Deus sabe tudo, né? Conhece o fim desde o começo. Deus sim, Deus pode nos mostrar o que vem pela frente. Ele está nos mostrando que devemos ficar bem firmes, agarrados com Jesus, agregados na casa do Senhor, servindo a Deus com coração sincero, guardando a palavra da fé no coração. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, rendemos glória e graças a Ti, Senhor, porque estamos vivendo nestes dias, Senhor, em que a palavra do Senhor se cumpre, onde a profecia se torna notícia dos jornais, das televisões. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoe e guarde este povo, a população civil, mulheres e crianças, idosos, que são vítimas, Senhor, são as pessoas que são mais afetadas nessas guerras. Ajuda e guarda em nome de Jesus. Nós oramos por todos, pela população iraniana, pelo povo, que não tem nada a ver, Senhor, com essa ditadura, com essas coisas, Senhor, tão perversas. Guarda em nome de Jesus, protege, livra dos perigos. E oramos pela nação de Israel, este povo que o Senhor escolheu, que o Senhor tem anunciado tantas promessas a respeito deles. Ó Deus, salva Israel, liberta Israel, transforma Israel, que este dia chegue logo em que eles te servirão, eles te adorarão. E aí toda a fúria, toda a ira, toda a maldade será tirada, e o Senhor será rei sobre a terra, reinando por meio de Jesus Cristo em Israel. Obrigado, Jesus, que a igreja do Senhor esteja sempre firme, sempre atenta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hoje sempre te agradecemos, todos podem dizer amém. Amém. E amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.